Olá, tudo bem com você? Está começando mais um De Bem com Você. Hoje o assunto é saúde digestiva e você sabia que o funcionamento do intestino pode influenciar até o humor? Pois é, no estúdio a gente recebe a doutora Camila Turano para conversar sobre os principais problemas gastrointestinais, como prevenir, tratar e principalmente entender os sinais de alerta que o corpo dá quando algo não vai bem. E tem mais também, nesse programa você vai conferir um link especial com uma nutricionista com dicas de como preparar uma mesa deliciosa e mais leve para as festas de final do ano. Fica aí com a gente que o programa está imperdível. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem, tudo certinho. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Nossa conversa vai ser bem bacana aqui. E é lógico, né, gente, que além da participação da doutora Camila, eu não posso deixar de agradecer, eu agradeço também a tradução em Libras da Ana Furtado, que tá de volta depois das férias, né, Ana? Olha, é muito bom contar com a sua participação. Ana, fica aqui, ó, do meu ladinho. Obrigada, Ana. Vamos lá, mais um De Bem com você. Doutora, para a gente começar, o que exatamente é quando a gente fala assim, saúde digestiva? O que engloba a saúde digestiva? Inclusive, eu vou pedir para o Matheus, a gente tem uma primeira imagem aqui que acho que dá para ilustrar melhor essa. Sim, a saúde digestiva, ela começa da boca e vai até o ânus, como mostra perfeitamente nessa imagem. Então, na boca, com a mastigação, é onde a gente começa o nosso processo de digestão, ali de carboidratos, amido, principalmente, é nesse momento. Se a gente não tem uma boa mastigação, a gente não vai ter o início de uma digestão tão boa assim. Aí depois vai para o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, até ter a eliminação das fezes. Por isso é importante mastigar, as pessoas falam com bastante tranquilidade, de uma maneira mais lenta. Bem lento mesmo. A gente fala, às vezes, uma garfada, né, vai 30 mastigadas, tem que ser bem lento, com calma, para deixar tudo bem trituradinho e facilitar esse processo da digestão. Olha só, eu imagino que quando a gente não faz esse processo direito, come comida rápida, de maneira errada, o nosso organismo inteiro sente. Com certeza, vai sentir o estômago, né? Às vezes precisa deixar o estômago mais lento, porque o alimento está em maior pedaço, então às vezes exige mais o estômago, então fica aquela sensação pesada, aumenta a secreção de ácido justamente para facilitar essa quebra dos alimentos. Aí depois vai para o processo do intestino delgado, que também prejudica, porque se está muito aumentado esse alimento, é um grande volume, ele também interfere no processo dessa digestão. Nós temos uma segunda imagem aqui, doutora, que é um pouquinho mais próximo ali, né? É isso, já dá para ter uma noção melhor, mas tem que englobar mesmo a boca, vai o esôfago, o estômago, o intestino delgado. No estômago a gente começa a digestão da proteína, então se a gente não tem um estômago que está funcionando legal, a digestão de proteína começa a ficar prejudicada e também começa a dar os sintomas, por exemplo, alguns arrotos depois de uma refeição. E também quando vai no intestino delgado é onde tem todas as nossas enzimas digestivas, o pâncreas também elimina as enzimas digestivas pancreáticas, assim como a bile que veio lá da vesícula biliar, também ajuda no processo de digestão da gordura. Então é tudo muito interligado. Tem que começar direitinho ali com a refeição mais tranquila, leve, mastigando mais de 30 vezes. Pois é. Meu Deus do céu, que bom. Bom, vamos seguir essas dicas, né? E agora nós temos uma outra imagem, porque entre as principais doenças que costuma atingir o nosso sistema digestivo, está a tal da gastrite. É uma doença muito comum, né, doutora? É muito comum. A gastrite ocorre pelo desequilíbrio entre o muco e o ácido do estômago, e isso pode ocorrer por até mesmo alimentação. O café, por exemplo, é um dos fatores que diminui um pouquinho do muco. Uma alimentação mais pesada que vai deixar o estômago mais lento também aumenta a secreção ácida e pode dar a gastrite. Também temos outras doenças que deixam o estômago mais lento, como diabetes não tratada e ao longo dos anos, né, de doença, o hipotireoidismo. Então, são doenças que a gente precisa investigar, que são facilitadores para ter a gastrite. Outros remédios, por exemplo, o AS ou anti-inflamatório, quando as pessoas se automedicam de uma forma indiscriminada para qualquer dor e tomam um anti-inflamatório, prejudica o estômago e pode dar a gastrite, como a gente vê na imagem. E uma das grandes queixas também é a questão do refluxo. E isso pode começar, inclusive, quando é um bebê ainda, né? Tem uma imagem que ilustra bem aqui a próxima imagem, por favor, Matheus, obrigada.
Olha só, ali a sensação realmente é essa, é de uma queimação nessa região, né, doutora? Exatamente, aí pode até refluir esse conteúdo do gástrico e refluir para o esôfago, até mesmo vai lá para a via aérea superior. Às vezes a pessoa tem desgaste mais do dente, rinite, sinusite de repetição, uma tosse que ninguém consegue descobrir e tem que investigar como refluxo. E esse refluxo a gente vai investigar as causas, né? Pode ser um refluxo ácido, um refluxo não ácido, um refluxo de gás, que é mais do intestino, que é uma causa que nem todo mundo investiga direito, né? Mas o refluxo, ele pode se apresentar de várias formas. De fato, esse que você falou é perfeito, é aquela azia, aquela queimação, que é o mais comum popularmente, que todo mundo comenta, né? Sempre tem alguém que, ou se você não sente, alguém do seu lado sente, tá comentando sobre isso. Mas o importante é sempre a gente investigar a causa do refluxo para conseguir tratar de uma forma mais assertiva. Perfeito. Muito obrigada, Matheus, com as imagens, ajudou bastante a ilustrar. Doutora Camila, e quais são os principais sintomas que muitas vezes as pessoas até ignoram, ou a própria queimação mesmo, ou quais são os sintomas que dá para ficar alerta ali, olha, alguma coisa não está legal com o meu sistema digestivo? A azia é um deles, sentir empachado, então sabe aquela sensação de comer e achar que comeu um boi e nem comeu tanto assim, também são sintomas que é para ver a digestão. Os gases, muito arroto, muito pum. A gente é comum ter gases, mas quando tem os gases com a distensão abdominal, o estufamento abdominal ao longo do dia, aquela famosa acorda com uma barriguinha, no final do dia parece uma grávida, um baiacu, às vezes as pessoas comentam. Então, é exatamente isso. A gente tem que investigar todos esses sintomas e direcionar para que órgão que é. Perfeito. Bom, com essa alerta, ficamos aí também mais atentos, né? A conversa está muito interessante, não é mesmo? Mas agora a gente precisa fazer uma pausa e no próximo bloco vamos falar sobre prevenção e cuidados diários para manter o sistema digestivo funcionando muito bem. E você vai conferir também um link com uma nutricionista que, gente, olha aqui, ela vai passar dicas para deixar a ceia de Natal mais leve, sem perder aquele sabor, né? Então, dicas importantes. Fique aí que nós já voltamos. Fim de ano é tempo de confraternização e também de alguns excessos, não é mesmo? E com tantas comidas saborosas e às vezes até gordurosas, nossa saúde digestiva pode sofrer um pouquinho. Pensando na prevenção, que é o foco do De Bem com Você, eu te convido agora para acompanhar uma conversa do repórter Rafael Ramos com uma nutricionista que traz dicas valiosas de como cuidar melhor da nossa digestão, principalmente nesse período. Doutora Camila, vamos conferir aqui? Oi, Rafa! Oi, Gi, tudo bem? Olha, Natal chegando e com ele muitas opções de comidas deliciosas. E aí, como controlar tudo isso, tentar pelo menos comer mais moderado? Eu estou com uma Nutri aqui em um supermercado em São José dos Campos que ela vai orientar e dar algumas dicas pra gente. Aline Correia, seja bem-vinda. Fala pra gente como tentar equilibrar com tantas coisas gostosas. Oi, Rafa, tudo bem? Essa época do ano é uma época de equilíbrio e moderação. Dá para aproveitar que é um momento de comemoração, de estar em família, de relembrar bons momentos da nossa vida, mas claramente de comer com equilíbrio. Equilíbrio, então pode comer um pouquinho de cada? Pode comer um pouquinho de cada. Isso é bom, bom sinal. A gente consegue estar substituindo também a pessoa que está de dieta, não quer sair totalmente, a gente consegue fazer alguma substituição, Aline? Sem dúvidas, dá para a gente incluir alimentos mais in natura junto com os alimentos industrializados. E isso é o segredo para a gente fazer uma ceia de Natal saudável. Estava me falando que para fazer uma farofa, por exemplo, a gente consegue fazer ela mais saudável de que forma? Usa azeite, temperos naturais, aproveita essa época, usa as frutinhas secas, as castanhas, além de ser mais atrativa, ser natural, saudável, para equilibrar um pouco as carnes mais industrializadas, né? As bebidas alcoólicas fazem parte também dessa comemoração. O legal é o equilíbrio novamente, toma uma taça de vinho, toma uma taça de água e vai intercalando que a gente não exagera no álcool. Abacaxi, fala pra gente, ele tem uma função aí nessa combinância toda?
Sim, o abacaxi ele é riquíssimo em bromelina. Tanto que o abacaxi ele é utilizado até mesmo no molho dessas carnes, nas saladas de fruta e é uma ótima sobremesa. A bromelina ela ajuda a digerir principalmente as proteínas de difícil absorção para o nosso organismo. Nessa época do ano tem muita carne, né? Então o abacaxi é uma ótima sobremesa. O ideal é a gente dividir o prato, né? Ter uma boa porção de salada, a carne, a farofa, o arroz, a famosa maionese. Sim, dá para ter equilíbrio. E a salada, além de dar saciedade, ter fibras, ela é gostosa. A gente come primeiro com os olhos. Vamos fazer uma salada atrativa, né? Com molho caseiro, castanhas, frutas secas, que fica bem gostoso. Franguinho assado. Assar em casa com temperinhos caseiros, você recomenda? Sim, eu acho muito mais saudável e mais natural a gente consumir essas carnes feitas em casa. Por exemplo, um lombo assado em casa, um frango assado em casa. A gente espera para o ano inteiro para comer um tender, um chester, que é industrializado, porém tem muito sódio. Dá para a gente ter uma opção mais industrializada e uma opção mais caseira, é o tal do equilíbrio. Então, agora é época de frutas deliciosas, só tem nessa época, que é pêssego, ameixa, a famosa cerejinha de Natal, né, a lichia. Então tem que aproveitar esses alimentos e aproveitar nessa ceia maravilhosa, né? Ô Gi, com essas delícias que eu me despeço de você, desejando a todos, né, um Natal abençoado e vamos comer com moderação, mas pode comer de tudo segundo a Nutri, né? Sim, com tudo. Voltamos com você no estúdio, tchau! Muito obrigada, Rafael. Agradeço também as dicas valiosas da nutricionista Aline Correia e um Natal abençoado para vocês também. Doutora, como a gente percebeu na reportagem, na conversa, né, nesse link, dá para preparar uma ceia saudável, né, sem cometer aqueles excessos de final de ano? Com certeza, as dicas foram valiosas e tem que seguir o que a nutricionista falou mesmo. A ideia da fruta é muito boa, principalmente o abacaxi, como ela falou. Acrescento aqui o kiwi também, ele tem a enzima digestiva, assim como o mamão. Então, são frutas naturais aí que conseguem ajudar na nossa digestão. Ai, que bacana. Já que você está explicando as frutas que ajudam na digestão, tem alguma fruta que é bom a gente evitar? Principalmente para quem tem problemas assim com o sistema digestivo. Eu já escutei que a laranja é muito ácida. Existe mesmo algumas frutas que é melhor deixar de lado? Olha, quando fala popularmente, realmente as frutas ácidas não caem bem para essas pessoas. Mas em literatura médica não é muito comprovado, sabe? Que essa parte ácida, isso prejudica. Então, não tem uma fruta. Basta você sentir, comer e ver que se não caiu legal, troca. Tem outras melhores. Por exemplo, a maçã, para quem tem gastrite e refluxo, é excelente. Ai, que ótimo. É mais uma dica de fruta importante para manter na dieta. Doutora, e existe algumas pessoas que falam dos riscos ou que é errado, na verdade, que é errado mas, alimentação junto com líquido. Por exemplo, vai almoçar, pede um refrigerante, um suco. Realmente o líquido misturado com as alimentações e no final de ano não tem mais excesso do que esse, né? Prejudica a nossa digestão? Sim, prejudica a digestão e também deixa o estômago mais distendido. Então, pensando no quadro que tem mais refluxo, a chance de ter refluxo é bem maior quando a gente consome o líquido junto da refeição. O ideal é esperar pelo menos 30 minutos antes ou 1 hora depois. Ah, perfeito. E já que a gente está falando sobre digestão, sobre intestino, se tem uma coisa que trava no período de férias, que a gente está agora, esse período de festas, né, de comemorações e de viagens, é o intestino. Quando a gente sai da nossa casa e vai para um hotel, vai para casa de um parente, como que a gente pode fazer para contornar melhor essa situação? Eu sofro disso também. Ah, todo mundo sofre, até a médica, gente. Mulher, eu acho que a gente tem quadro principal é ter o intestino mais fresco quando viaja. Mas o ideal é tentar voltar a uma rotina de treino, mesmo nas férias, aumentar o consumo de água e principalmente de fibra mais solúvel, que seria a aveia ou psyllium. Eu sempre carrego o psyllium para mim nas viagens, mas aí tem que aumentar, dobrar a quantidade de água. Ah, perfeito. E uma coisa assim que é muito comum também é reaproveitar os restos da ceia. A gente tem mania às vezes até de congelar ali, o negócio fica o ano inteiro, vai lembrar quase que no próximo Natal. Tem que tomar cuidado com esse tipo para reaproveitar esses alimentos, não é verdade? Sim, esse processo de congelamento também tem que seguir, né, as indicações das pessoas mais especialistas nisso, que seria a nutricionista, mas também leva um alerta aqui para as pessoas que têm intolerância, um tipo de intolerância à histamina, e que quem tem essa condição, quando vai requentar a comida, piora dos sintomas, tá? Então,
não é muito bem uma recomendação, mas a gente sabe que a gente aproveita, né? Tem que aproveitar, todo mundo tem desperdício, mas salva essas exceções. Ah, perfeito, doutora. E não costuma fazer parte da nossa rotina de exames uma consulta com o médico para tratar ali da saúde do intestino, né? Visitar um gastro, mas quando que é importante eu procurar um gastro como prevenção? E quais são os principais exames que vocês pedem quando a gente faz esse check-up? Como prevenção, vai mais pela idade. Aí seria acima de 45 anos, todo mundo tem que fazer uma colonoscopia. Mas para sintomas, quando tem algum desconforto, aí já tem que procurar o gastro. Mas não tem uma periodicidade já desde uma certa época que precisa ir ao gastro. Basta ter sintomas. Ah, perfeito. E se tem uma dica também que toda hora aparece nessa época de final de ano, são aqueles chazinhos milagrosos para ajudar na digestão. Os chás, eles têm esse poder mesmo de ajudar? Ou é arriscado, de repente, tomar um chá quando mistura ali várias ervas que a gente muitas vezes não sabe nem a procedência? Quando mistura muitas ervas, também não costumo indicar, mas eu acredito sim que os chás são mais digestivos, por exemplo, de hortelã, de alecrim, casca de abacaxi, são excelentes como digestivos. Sempre tomar cuidado pacientes que têm doença hepática, não é legal tomar nenhum chá, assim, os chás, a hortelã, uma camomila, tudo bem, mas esses chás bem diferentes, que é para sempre milagrosos, tem um tom mais milagroso, ideal é não evitar. Ai, perfeito, doutora. Dicas valiosas. Nós vamos agora para mais uma pequena pausa e no último bloco nós seguimos no clima aí dessas festas, né, de fim de ano. Você vai conferir como anda a preparação das ceias das famílias aqui joseense, viu? A ceia tá aí batendo na porta, o Rafael continua lá no mercado e vai contar pra gente, compartilhar aí com a gente quais são as dicas das pessoas que estão por lá já preparando essa ceia. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta, a convidada de hoje é a doutora Camila Turano e o tema saúde digestiva. Mas antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio, vamos ver como a população está se preparando para as festas de final de ano? Afinal, exagerar na comida e na bebida pode sobrecarregar o sistema digestivo, causando desconfortos e até mesmo algumas doenças. Rafael, conta pra gente, como que tá essa preparação aí no mercado? Hoje, a gente continua aqui nesse supermercado em São José dos Campos. A gente vai ouvir as pessoas agora, né? Saber o que não pode faltar na ceia de Natal. A Nancy está escolhendo o abacaxi aqui. Nancy, conta pra gente, na sua ceia de Natal, o que não pode faltar? Oi, bom, eu não gosto que falta. Por exemplo, um salpicão, uma saladinha, né? Uma farofa, uma carne suína e uma ave, né? Que pode ser né? Enfim, tem várias marcas aí no mercado, né? Tem que ter. E como fica a dieta? Como manter o equilíbrio no meio de tantas coisas gostosas? Então, né? A dieta, acho que nessa época do Natal a gente tem que esquecer um pouquinho, né? A dieta e, enfim, comemorar, né? O verdadeiro sentido do Natal com a família, né? E comer aquilo que você gosta, também uma deliciosa sobremesa, né? Porque faz parte. Tudo com moderação ou não? Mais ou menos. Ó, vamos falar com a Maria José agora aqui, que ela estava me contando que ela tem um jeito diferente de fazer a ceia, né? Como fazer uma ceia gostosa e com moderação? Fala pra gente. Então, a gente procura não fazer muita coisa, comilança, não temos mania de fazer isso. Então a gente compra ali um pouquinho de coisa, uma coisinha diferente para fazer à noite e no outro dia a gente reúne todo mundo para fazer um churrasco. Comer demais, a gente não, vamos comer menos. Olha, a gente vai chegar aqui nessa moça que está escolhendo a laranja. Qual é o seu nome? Cléria. Clélia. No seu Natal, na sua ceia, o que não pode faltar? Eu acho que o franguinho assado é típico do brasileiro. Recheado, uma farofa. Eita, e daí? Depois disso, pesa a consciência quando a gente come muito na ceia? Aí volta o brasileiro que se matricula na academia em janeiro. Básico! Vamos saber agora da Raila, que está aqui, o que não pode faltar na ceia da Raila? Não pode faltar uma leitoa, bem gostosa, assim, bem suculenta. E um pavê também, né? Um pavê, né? E para comer também. É para ver e para comer. E daí? Como é que você tenta equilibrar depois essa comilança toda?
eu tento ir pra academia, né? Só em janeiro só. Daí a gente faz a matrícula, faz a academia em janeiro e tá tudo certo. Ah, não, na ceia a gente bota o pé na jaca e come tudo que pode. Nossa, olha, esse link deu até abrir o nosso apetite aqui, né, doutora? Com certeza. Quantas receitas saborosas. E janeiro, lógico, mês oficial do retorno às academias. Mas, doutora, a gente percebeu ali que as famílias, cada uma, claro, tem a sua tradição, o churrasco, a leitoa, né, assada, aí tem quem não pode faltar o salpicão. Mas, agora, esquecendo um pouquinho essa época do ano, o cuidado com a saúde digestiva dura o ano inteiro. Então, quais as dicas para a gente cuidar desse nosso sistema, falando no dia a dia? No dia a dia eu entendo muito com o básico, tá? Então essa mastigação é essencial, não tomar líquido durante a refeição, esperar 3 horas para deitar após uma refeição. Incluir essas frutas que são mais digestivas, os chás também, eles são compostos fenólicos que ajudam na microbiota intestinal. As fibras solúveis, a aveia, o psyllium, linhaça, sementes, elas são muito legais para o funcionamento do nosso intestino. E também não só o funcionamento, mas como saúde da microbiota intestinal. Perfeito. E o sono, a relação do sono com o intestino? Tem uma relação aí bastante favorável, assim, forte, né? É uma relação totalmente direta, né? O sono picado tem estudo que mostra o aumento de bactérias que são mais inflamatórias, como a Pseudomonas, por exemplo. Então, o sono, ele regula o funcionamento do nosso intestino, como a secreção de enzimas digestivas, o crescimento de bactérias, ou o ciclo das nossas bactérias e a própria microbiota intestinal, ela também interfere no sono. Então, é muito comum os pacientes que têm problema na digestão estar sofrendo com sono também. Olha só, a insônia pode afetar. Inclusive, a gente tem aquela frase, né, que nós já comentamos aqui nos bastidores, aquela pessoa está enfesada. Porque realmente, ele tem esse poder de, o sono atrapalha a digestão atrapalha o nosso humor, é um ciclo, né? É um ciclo. O intestino, mais propriamente dito, a microbiota intestinal, ela produz umas substâncias que ajudam na secreção de serotonina, por exemplo, que é o nosso neurotransmissor de bem-estar, né, que trata a questão da ansiedade, enfim. Então, está muito ligado o intestino com o cérebro e as emoções também interferem no intestino. O estresse, ele aumenta a secreção de ácido, então aquela gastrite nervosa não é bem uma gastrite nervosa, é muito essa questão de ver o processo da sua digestão e também esse impacto no seu humor com o trato gastrointestinal. Olha só, está tudo interligado. Sim. E existe um horário certo ou ideal para a gente consumir? Algumas pessoas têm uma ideia de falar assim, olha, não vai jantar muito tarde não, que vai te fazer mal. Tem um horário que é o ideal para a gente fazer as refeições? Café da manhã, almoço, jantar? Não entendo muito como o horário certo para a refeição, mas o horário entre comer e deitar. Sim. Aí esperar umas 3 horas, o ideal. Ah, perfeito. Então, realmente, aquele lance, comeu, acabou de comer e vai deitar, não dá certo. Não, não dá certo. Ah, perfeito. E aí, a gente tem que ficar também muito ligada, nessa época, principalmente do ano, aquelas famosas dietas da moda, que surgem o ano inteiro, mas elas intensificam um pouco mais em dezembro, janeiro, nesse período de férias, verão. Então, o que as pessoas devem ficar atentas para não cair nessa armadilha? Tudo aquelas coisas muito milagrosas a gente tem que duvidar, né? O básico funciona. Fazer uma atividade física regular, ter consumo de água regular, consumo dessas fibras, uma alimentação saudável, ter o direcionamento da nutricionista é excelente. Quando começa a buscar com algo milagroso, geralmente não dá certo, funciona ali uma semana, você emagrece, seca, na verdade você desidrata, aí depois você volta tudo normal, né? Então, fazer o caminho básico bem feito e o acompanhamento com a nutricionista. Perfeito. Doutora Camila, nós já falamos várias vezes aqui no programa, no primeiro, no segundo e no terceiro bloco, mas eu acho que vale a gente reforçar, final de ano tá aí, as ceias estão batendo aí na nossa porta, né? Mas a gente tem um ano inteirinho aí novinho, para quem sabe começar a cuidar melhor dessa parte, né? Que é a saúde do nosso intestino, do nosso sistema digestivo, que muitas vezes é deixado de lado. Então, gostaria que você concluísse essa participação com dicas ou com uma mensagem para quem está em casa acompanhando a gente e quer tratar melhor essa parte do nosso organismo que é fundamental.
Então, a minha mensagem final é ter atenção em que você está comendo e quais sintomas está te trazendo. O ideal, a gente não pode sentir nada, né? A gente tem que ter prazer em comer. Uma vez que você começa a ter sintomas, um arroto, gases, distensão abdominal, precisa ser investigado. E todo mundo deve fazer aquele básico bem feito, né? Uma atividade física regular, é importantíssimo. Começa com uma coisa que você gosta, depois vai aprimorando o que não é tão gostoso, mas é o ideal, a musculação. Começa com hobbies para tratar o humor, a gente precisa ver nossa saúde mental de uma forma com muita atenção, né? Porque isso impacta toda a nossa vida. Também ver a questão da alimentação, as dicas que foram faladas durante o programa todo. Isso tudo eu acho que já dá um bom começo para ter um 2026 bem diferente. Ai, que ótimo. Então, que vem aí um 2026, gente, bem diferente. E assim, entre boas conversas e dicas preciosas, a gente aprendeu que cuidar da saúde digestiva é cuidar do corpo inteiro e até das nossas emoções. Muito obrigada, doutora, pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos, foi ótimo. E tantas informações, né, gente, tão importantes que a gente vai carregar aí o ano inteiro. E para você que nos acompanhou, lembre-se, pequenas escolhas diárias fazem toda a diferença. Na próxima semana eu encontro você com mais um De Bem com Você, que traz outro tema para inspirar o seu bem-estar. Até lá, e enquanto esse encontro não acontece, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!